Paz do Senhor, irmãos. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus por mais esta noite na presença do Senhor, para esse tempo de estudo, de crescimento. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui, aqueles que estão acompanhando também pela página do Facebook, que você possa estar atento, à ministração também desta noite, ao louvor, à adoração, que da mesma forma que Deus se faz presente aqui, Ele está ali também com você, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha mais uma vez nos preparar para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, para crescer no conhecimento do teu amor, da tua graça, da tua justiça, e que isso nos faça a cada dia pessoas melhores, pessoas que andam em obediência ao Senhor, pessoas que buscam a tua presença, pessoas que procuram, Pai, amar e viver segundo a tua justiça. É isso que nós estamos buscando aqui nesses dias, um crescimento, ó Pai, que produza em nós uma mudança de vida. E eu oro por mim, eu oro pela liderança. Nós precisamos ser os primeiros a crescer, a mudar. Abençoa a tua igreja, o teu povo, que haja crescimento no meio do teu povo, Pai. O que nós queremos é cumprir o propósito do Senhor, é cumprir o propósito pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o propósito pelo qual o Senhor se revelou a nós nesse tempo. Então eu oro para que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual, Deus, mais uma vez em falar aos nossos corações, nesse tempo de louvor, de adoração, Pai. Nós queremos glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tem se manifestado em nós e através de nós, o Deus que está no alto e sublime trono, mas que ao mesmo tempo não está longe de nenhum de nós. É esse Deus que nós servimos, adoramos e celebramos a presença dele neste lugar. Então vem, Senhor, ouve, receba a nossa adoração nesta noite para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Vai, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Como é bom mais uma vez estarmos na presença do Senhor, que é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, se hoje você está aqui, se hoje nós estamos aqui vencendo mais um dia, meando mais uma semana, é porque durante todo esse tempo Deus esteve conosco, nos amparando, nos dando tudo aquilo que foi necessário para chegarmos até aqui. E Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos observa, Ele jamais nos deixa só. Um dia, por amor a nós, Jesus desceu dos céus, abandonou o seu trono, se fez carne para morrer em nosso favor. Nós não merecíamos, mas Ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Melhor, Ele está voltando. Já é possível ver os sinais da volta de Cristo. Por isso, nós possamos estar cada vez mais centrados na presença do Senhor, que nós possamos estar cada vez mais firmes no seu propósito, porque Ele está voltando. Haverá sinais, e é isso que esse louvor nos fala nessa noite. Aleluia. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, o sem
Que louvor maravilhoso, né? Como é bom cantar a verdade. Aleluia. Vamos lá então, Romanos capítulo 2. Saímos do capítulo 1. Romanos capítulo 2. Então hoje nós vamos para a parte 8 do nosso estudo. Romanos no capítulo 2. Eu vou ler primeiro o texto, no versículo 1 até o versículo 8. 2, do 1 ao 8. Diz assim: portanto, é indesculpável ao homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas, pratica as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu julgas um ser humano, os julgas deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e todavia pratica os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não sabendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Até aqui. É muito importante a gente, para entender isso aqui, entender que na época de Paulo, em se tratando de religião, o mundo se dividia em dois povos, judeus e gentios, que também são chamados de pagãos. Judeus eram aqueles que tinham a lei, tinham os profetas, que conheciam as escrituras. E os gentios eram aquele povo, o restante do povo, que não era considerado o povo de Deus, que não tinha a lei e que não tinha as escrituras. E Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, nós vemos ali no capítulo, no versículo 16 e 17, que nós já passamos por ele, que Paulo, ele fala da revelação especial de Deus, que ele não se envergonha, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então Paulo, ele está falando para todos os povos, porque quando ele fala que o Evangelho de Deus se revela, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que o poder do Evangelho, o Evangelho tem poder para salvar todos os que nele crê, significa que todo mundo está perdido, que tanto os judeus como os gregos estão perdidos, e que, portanto, necessitam de salvação. Mas, a partir do versículo, por que o homem está perdido? Porque Deus se revelou a ele, mas ele desprezou o conhecimento de Deus, e Deus o entregou a si mesmo. Certo? Então, Paulo, tudo isso nós já falamos nos versículos anteriores. Só que agora, nesse texto aqui, em relação
aquilo que nós estamos estudando e aquilo que lemos aqui nesse texto. Só um momento aqui. No capítulo 2, a partir do versículo 1, ele vai começar a falar em relação aos gentios que eram indesculpáveis, mesmo não tendo a lei e os profetas. Então o que acontece? Nessa primeira parte que nós falamos já, Paulo fala, no versículo 16 e 17, que o Evangelho revela a justiça de Deus, e a partir aqui do capítulo 2, ele traz essa palavra para os judeus. Então no capítulo 1, depois que ele fala a respeito da revelação do Evangelho, ele começa a falar aos gentios. Então o que nós estudamos? Que eles eram indesculpáveis, por quê? Porque Deus se revelou a eles de duas maneiras: na consciência, Deus se revelou a eles na consciência, e através das coisas que foram criadas. Então eles, mesmo não tendo a lei, mesmo não tendo os profetas, mesmo não conhecendo as escrituras, eles eram indesculpáveis. Só que agora, aqui no capítulo 2, Paulo, ele vai dizer, ele vai estar interessando aos moralistas, no versículo 1, 2 e 3 que nós lemos. Paulo agora, ele tira o foco dos gentios para começar a falar a alguns grupos de pessoas. Então no versículo 1, 2 e 3, eles falam para alguns moralistas, porque nem todo mundo daquela época concordavam com aquelas práticas que Deus condenava. Haviam alguns grupos ali, como políticos, alguns moralistas, que eles discursavam contra essas práticas. Mas desse grupo de moralistas, os piores moralistas eram os judeus, porque eles se achavam os melhores, eles se achavam superiores aos outros, e eles achavam que pelo fato de conhecerem a lei, de cumprirem os rituais, de ser um povo escolhido de Deus, então eles estavam acima desse juízo que Paulo está mencionando aqui como sendo o juízo de Deus. Eles entendiam que a ira de Deus não os alcançava, sendo eles o povo de Deus, cumprindo eles os rituais, as cerimônias e tendo em mãos as escrituras. E Paulo então, ele vai começar a falar para esse grupo. A gente precisa voltar um pouco no versículo 32, quando Paulo fala: olha, conhecendo o juízo de Deus, que é passível de morte. Lembra? Conhecendo eles o juízo de Deus, que são passíveis de morte, todos aqueles que praticam essas coisas. Que coisa é essa? Aquelas coisas anteriores que nós estudamos aqui, né? Que o homem foi no fundo do poço, praticando todas aquelas coisas abomináveis a Deus. Então, Paulo fala, conhecendo eles a sentença de morte. E aí eu expliquei para vocês, que tipo de morte? Quando Adão e Eva pecam, é que Deus fala para eles, não coma desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas eles não morreram fisicamente de uma forma imediata. Mas a partir daquele momento, a morte entrou de três formas. É um processo de morte. Primeiro, eles conheceram a morte espiritual, o afastamento de Deus. Segundo, eles conheceram a morte física, porque morreram fisicamente, sendo que Deus não criou um homem para morrer. E terceiro, a pior morte, que é a morte eterna. Então, quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus, o juízo de morte entra no mundo, passa a fazer parte da vida do homem, e a morte começa como morte espiritual, morte física e a consequente morte eterna. Para a morte espiritual existe uma solução. Para a morte física existe também uma solução. Porque a morte espiritual, quando o homem se afastou de Deus, Deus enviou Jesus Cristo para que pudesse novamente trazer o homem para Ele, vencendo assim a morte espiritual. Amém? E isso se revela no Evangelho.
também se revela no Evangelho a vitória sobre a morte física, porque eu disse que todos nós vamos ter que morrer. Nossos pais, avós, bisavós morreram, nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, nossos netos, bisnetos, todos vão morrer. Porém, no Evangelho revela uma vitória para nós sobre a morte, porque a Bíblia diz: primeiro Jesus venceu a morte, para que todo aquele que nele crê também possa vencer a morte. Então nós acabamos de cantar, né? O rei está voltando e ele vem buscar. Significa o quê? Que mesmo a gente tendo morrido, mesmo os nossos pais, avós, crentes tendo morrido, quando a trombeta soar, nós ressuscitaremos e vamos receber um novo corpo e vamos encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com Ele para sempre. Aleluia! Essa é a vitória sobre a morte. Então, Paulo agora, ele começa o capítulo 2 dizendo: portanto, quer dizer, trazendo como referência o que ele tinha falado no versículo 32, que o homem, ele mesmo conhecendo o juízo de Deus, de que é passível de morte se praticam tais coisas, eles não deixam de fazer e ainda apoiam aqueles que fazem. Então Paulo, ele vai começar a falar para judeus, para gentios, que eles estão debaixo da mesma condenação e, portanto, precisam da salvação. O que eu quero que vocês entendam nesses versículos que eu li, é que Paulo aqui, ele está usando uma figura de linguagem muito comum na época para falar contra o moralismo, e ele usa essa figura de linguagem chamada diatribe. O que é isso? É quando o orador, aquele que está falando, ele cria uma pessoa imaginária e se dirige àquela pessoa como sendo uma pessoa real. E esta pessoa simboliza aquele povo ou aquelas pessoas a qual ele está querendo se dirigir. Então é isso que Paulo está falando aqui. Então eu queria que você imaginasse a seguinte cena: Paulo, lá no centro de Roma, que é para onde aquela carta está sendo endereçada, e Paulo está falando no capítulo 1 para os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem as Escrituras, mas que são desculpados. E aí Paulo começa a falar e a multidão vai chegando, e vai chegando ali os gentios e começa a ouvir o que Paulo está falando. Mas aí também chega lá um judeu e começa a ouvir aquelas coisas. E aí Paulo fala: olha, vocês são indesculpáveis, porque Deus se revelou a vocês. E aí aquele judeu fala: é isso mesmo, Paulo, esse povo não tem desculpa não, porque Deus se revelou a eles. Aí Paulo fala: mas vocês trocaram a verdade de Deus em mentira. E aí aquele judeu fala: é isso mesmo, Paulo, você está certinho. Como a gente diz aqui, você está certinho. E aí ele fala: olha, e vocês trocaram a glória de Deus, vocês se tornaram idólatras. E aí aquele judeu fala: isso mesmo, Paulo, esse povo é tudo idólatra. E aí ele diz: olha, vocês praticam essas abominações aqui, vocês mentem, vocês roubam, vocês, homem passa a ter relacionamento com homem, mulher com mulher, coisas abomináveis que vocês estão fazendo, vocês são avarentos, vocês são idólatras. E aí aquele judeu fala: isso mesmo, Paulo, esse povo não presta, esse povo é desse jeito mesmo, esse povo merece a condenação. E aí Paulo fala assim: olha, mesmo vocês sabendo da condenação de Deus, vocês ainda continuam fazendo. E aí aquele judeu: é isso aí, Paulo, acaba com eles mesmo, é desse jeito mesmo, esse povo merece condenação. Aí você imagina a cena. Aí agora Paulo se vira para aquele judeu e fala: você também é indesculpável. Imagina essa cena, porque é exatamente isso que se trata essa passagem que nós lemos aqui. Paulo, no capítulo 1, está falando para os gentios, mas agora ele começa a falar para os judeus. E nós precisamos estar muito atentos para isso, porque embora no capítulo 1 nós fizemos a aplicação para as nossas vidas, agora no capítulo 2 fala mais direto conosco como igreja.
naquele tempo Deus estava trabalhando com Israel, se Deus estava trabalhando com o judeu, e o judeu era o povo de Deus, hoje Deus trabalha com a igreja. Então nós não somos o Israel de Deus, Israel é Israel, mas nós somos a igreja de Deus, que da mesma forma que Israel era o povo escolhido de Deus, hoje nós somos a igreja, o povo escolhido de Deus. Então esse capítulo 2, ele se aplica de uma forma muito direta a mim e a você, porque aqui Paulo ele está falando contra o moralismo. Paulo está falando que aquele moralista, aquele que está querendo colocar moral, aquele que está se achando superior, ele também é indesculpável e está debaixo da ira de Deus. E Paulo fala alguns motivos, o porquê disso ser verdade. Então é como se Paulo ele estabelecesse um diálogo com aquela pessoa imaginária, com aquele judeu. E ele começa dizendo no versículo 1: quando você julga quem quer que você seja, você está condenando a você mesmo. Então Paulo fala: olha, você quem? Seja quem for, seja você quem for. Quando você julga a outra pessoa, você não sendo Deus, você sendo um simples ser humano, você está colocando sobre você mesmo uma condenação. E por quê? Porque você que julga pratica as mesmas coisas que você condena. Lembra que nós falamos aqui que todos aqueles pecados que Paulo menciona, eles estão todos dentro do mesmo pacote, custam todos o mesmo preço? Então, o que Paulo está falando aqui? Não adianta você encontra aquele que pratica abominação, por exemplo, você criticar aquele que é homossexual, sendo que você é avarento. Você está condenando você mesmo. Não adianta você condenar aquele que é avarento se você fala mal dos outros, você está condenando a si mesmo. Não adianta você falar daquele que é invejoso se você é uma pessoa orgulhosa, você está condenando a si mesmo. Então ele está dizendo: não adianta você, ser humano, impor sobre o outro um julgamento, sendo que você também está sujeito às mesmas coisas que ele está. Porque não é porque você conhece a lei, não é porque você tem as escrituras, não é porque você pratica os rituais, não é porque você vem na igreja, não é porque você prega, não é porque você canta, não é porque você carrega a Bíblia debaixo do braço que você é melhor do que o outro. A natureza pecaminosa está em você e você está sujeito a praticar as mesmas coisas. Então Paulo está falando: olha, quando você julga, você impõe um fardo e uma condenação sobre você, porque Jesus disse: na medida em que você julgar, você será julgado. Se você exerce misericórdia, você vai receber misericórdia. Então é muito importante a gente entender isso, principalmente nesse tempo. Uma das coisas que, algumas coisas irritou muito Jesus, né? Mas a coisa que mais irritou Jesus foi a hipocrisia. Foi a hipocrisia. Os fariseus que impunham fardo sobre as pessoas, mas eles mesmos não moviam. Eles falavam, Jesus chegou ao ponto de dizer assim: olha, vocês estão vendo o discurso dos fariseus? Pois bem, eles estão certos. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam bonito, eles discursam bonito, mas não praticam aquilo que eles discursam. Então, é esse tempo onde Deus manda a igreja olhar para a própria igreja, onde Deus me manda olhar para mim mesmo. É como aquela pessoa que diz, né, enquanto você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você mesmo. E hoje, essa prática do julgamento, essa prática de condenação, essa prática de impor fardo sobre as outras pessoas, da gente achar que o que é melhor do que o outro, que a minha igreja é melhor, que aquela igreja faz isso, aquela outra faz aquilo,
de condenar. Olha, como que pode essa pessoa cometer esse tipo de coisa, esse pecador? Tudo isso, quando nós fazemos, nós estamos impondo uma condenação sobre nós mesmos. Porque em algum momento, preste atenção, toda a lista que Paulo traz aqui, nós em algum momento praticamos também. Não é que Paulo está falando, olha, você não faz nada disso, mas você poderia fazer. Não, é que a todos nós falhamos em alguma dessas coisas. E quando nós julgamos o outro, nós estamos trazendo sobre nós mesmos uma condenação. Aí no versículo 2, Paulo vai dizer, olha, o julgamento de Deus é segundo a verdade. Quer dizer, lembra que Paulo aqui está estabelecendo um diálogo com aquele judeu. Então Paulo fala, olha, nós sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade, e não segundo o falso moralismo. E aquele judeu talvez vai dizer, é verdade, nós sabemos, Deus vai julgar a cada um de acordo com a verdade, mas qual verdade? A verdade dele. Como nós vimos aqui, é um pouco mais para baixo. E aí no versículo 3, Paulo diz assim, olha, você que condena os outros, você pensa que vai se salvar por causa disso? Você pensa que você julgando os outros, você apontando o dedo para os outros, então Deus vai poupar você? Você acha que se Deus vai castigar o outro, se Deus vai impor uma condenação sobre o gentio, Ele vai poupar você porque você aponta o dedo para o gentio, condena o gentio e pensa que com você Deus vai fazer uma exceção, sendo que você pratica as mesmas coisas? Aqui é como uma ilustração no caso de Davi. O que aconteceu do exército? E aí ela engravida e Davi, para encobrir o erro, ele manda colocar Urias na linha de frente para que ele morresse na batalha. E assim acontece, Urias morre, parece que durante alguns meses parece que está tudo bem, embora depois Davi confesse que os ossos dele estavam envelhecendo enquanto ele cobriu o pecado dele, porque é isso que o pecado faz na vida de uma pessoa. Mas parecia que tudo ficou bem, até que Deus levanta o profeta Natã para ir até Davi. E aí o profeta chega até Davi e conta para Davi uma história. Olha, o rei, aconteceu aqui uma história que é o seguinte: um homem rico, ele recebeu uma visita importante e ele queria fazer ali um churrasco para aquele visitante. E ele, sendo um homem rico, tinha várias ovelhas no seu aprisco. Mas o que ele fez? Ele foi até a casa do vizinho pobre, que só tinha uma ovelha, pegou a ovelha, tomou a ovelha daquele homem pobre, matou e fez um churrasco, ao invés de pegar uma das dele. O que você acha, rei? Aí Davi, a Bíblia diz que Davi ficou indignado. E ele falou assim: esse homem merece a morte. Como o homem pode fazer uma coisa dessa? Esse homem deve morrer. Aí Natã só disse uma coisa para ele antes de sair: tu é este homem. O que condenou Davi? A própria condenação que ele colocou contra o homem daquela história. Porque ele praticou a mesma injustiça e não se deu conta. E muitas vezes nós estamos julgando aquelas pessoas que fazem isso, fazem aquilo, e muitas vezes nós que temos a revelação do Evangelho, nós que sabemos da condenação, às vezes também praticamos as mesmas coisas. E aí, o que Paulo está falando é que vocês devem olhar para vocês mesmos. Você que condena o outro, pensa que vai se salvar por causa disso? Não. O juízo de Deus, ele alcança a todos. Aí no versículo 4, na parte A, Paulo vai dizer uma coisa muito importante. Olha o versículo 4, a parte A. Ou, porventura, despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência de Deus, não percebendo que é a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Então Paulo está falando assim para aquele judeu: você só está
sendo preservado da ira por causa da imensa bondade de Deus. Não é que Deus está te preservando só porque Ele é bom, é porque a bondade dele não tem fim, é porque Ele é rico em bondade, é por isso que você está sendo preservado demais. Deus está sendo tolerante com você, por causa dessa bondade. Deus ainda está te preservando, a ira dele ainda não te destruiu, porque Ele está sendo tolerante com você. E sabe por que você ainda está de pé e Deus ainda não te condenou? Você ainda não caiu na ira de Deus? Por causa que Ele é um Deus longânimo, um Deus de longo ânimo. A ideia aqui é de longo fôlego, né? Essa palavra é como se fosse aquela pessoa que consegue abaixar na água, né? Empreender o fôlego por muito tempo, sabe? É isso que ele está comparando aqui, a longanimidade de Deus. É que Deus, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, e aí é por causa disso. Então o que Paulo está dizendo para ele: você judeu só não caiu ainda na condenação de Deus por causa dele é bondoso, tolerante e longânimo, um Deus paciente. E nós precisamos entender isso, igreja, amém? Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tudo isso vai nos levar a entender a grandiosidade do amor de Deus. Talvez você pense assim: nossa, mas esse estudo está me colocando numa posição de uma pessoa muito ruim, me colocando numa posição de um pior dos pecadores. Pois é exatamente isso que Paulo está tentando mostrar que o homem se tornou. Porque para a gente entender a grandeza do amor de Deus e isso nos levar a glorificar Ele para todo sempre, nós temos que entender antes o quão ruim nós somos. O quão ruim nós somos. A Bíblia diz que em nós não habita bem nenhum. A Bíblia diz que não há um injusto, nenhum sequer. Daí a necessidade do Evangelho, a necessidade de que alguém pregue para aquele que ainda não conhece, a necessidade de haver uma revelação especial, a necessidade da gente crer num Deus que é um Deus cheio de amor e cheio de bondade. Mas antes, nós precisamos entender que nós somos ruins e por causa disso estamos debaixo de condenação. Se não houver alguém que possa acreditar em nós, nos amar e nos tirar desse lamaçal, nós estamos perdidos para todo sempre. Então nós precisamos entender isso. Só estamos de pé. Você que está aqui na igreja, você, levanta a mão, você que está aqui. Você que está em casa também ainda ouvindo essa mensagem. Sabe por quê? Às vezes nós falamos assim: aí, tá vendo? A pessoa está fria, não veio. Ah, a pessoa não quer saber de Deus. Ah, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo outro. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que eu estou aqui, ainda conseguindo pregar para vocês? Por causa da bondade de Deus, da misericórdia dEle, da longanimidade dEle comigo. Porque senão Ele já tinha acabado comigo e com você também. Mas, só que aí Paulo, ele vai dizer na parte B, que essa bondade tem o objetivo de nos levar ao arrependimento. Porque ele diz assim, olha, no versículo 4, a última parte: a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Quer dizer, por que Deus ele é longânimo? Por que Deus ele tolera? Não é que Ele é tolerante para com o pecado, não é que Ele apenas deixa, mas a intenção de Deus é que nós nos arrependamos. Essa é a intenção. Por que Deus ele vai deixando? Por que Deus, em relação ao povo dele, ele vai tendo paciência? Porque a intenção de Deus é que a gente se arrependa. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai dizer isso, quando ele está dizendo, contra aquelas pessoas que falam: vocês disseram que Jesus iria voltar,
e olha, o tempo já passou, e ele não voltou nada. E aí Pedro começa a falar: olha, não se engane, não pense que a promessa de Deus falhou, não pense que aquilo que nós cantamos aqui no começo, que falhou, que não vai acontecer, porque há muito tempo que se fala disso e até hoje nada aconteceu. Não pense, Pedro está falando, não pense que a promessa falhou, não pense, porque para Deus não conta o tempo como nós contamos. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí no versículo 9 ele diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí Paulo fala: não pense quanto tempo os senhores aqui de idade cantam isso, né? Nós que somos mais jovens até cantamos há pouco tempo, mas há quanto tempo esses senhores, né, mais antigos cantam esse hino? Eu não sei por que você ensina. Né, Miguel? Nós que somos jovens faz pouco tempo. Olha lá, o cabelo do Miguel pretinho, grande, igual o meu. Mas, voltando a falar sério, há quanto tempo nós cantamos isso? O rei está voltando, esse rei nunca volta, falhou, a promessa falhou. Não, é que Deus, Ele é paciente. As coisas estão se afunilando, como Mateus disse aqui no começo. Nós vemos as coisas se cumprindo, nós vemos que o reino está nas portas. Não tem como a gente falar uma data, não tem como a gente falar que vai ser amanhã ou que vai ser daqui a 1000 anos, mas uma coisa nós podemos ter certeza: tudo está se cumprindo e o reino está voltando. E esse tempo todo é para que ele está dando tempo para que a gente se arrependesse. Eu fico imaginando, eu me converti, ou comecei a me converter, né, ainda estou me convertendo, mas eu comecei a me converter, eu conhecia Jesus com 23 para 24 anos. Imagina se eu tivesse voltado quando eu tinha 22 anos. Eu estava perdido para sempre. Imagina você, tem gente que se converteu há 2 anos. Imagina se eu tivesse voltado há 3 anos atrás. Você estava perdido para sempre, né? Não é mesmo? Estava perdido para sempre. Mas Ele esperou até hoje por causa de você. Glória a Deus! Ele esperou esse tempo todo por causa de nós. Aleluia! E eu não sei quanto tempo Ele ainda vai esperar, mas saiba que é por causa da misericórdia e da paciência dEle, não desejando que ninguém pereça, porque o inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e para os seus anjos, e muito ser humano só vai para lá por opção, porque Deus é paciente e Ele está tendo paciência para conosco, com o objetivo de nos levar ao arrependimento. Mas aí Paulo, ele falando com esse judeu dentro desse diálogo, né, ele diz assim: olha, vocês então deveriam se arrepender. Mas aí no versículo 5, ele diz assim: entretanto, por causa da teimosia do teu coração, quer dizer, por causa da sua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Então Paulo fala, ele teve paciência, ele foi bondoso, ele esperou, mas o que foi que você fez? Usou essa bondade e essa paciência para continuar pecando. Porque o que o homem fez? Ele pecou, Deus foi bondoso e não aconteceu nada. Ele falou: bom, o Deus que perdoou uma vez e que tolerou uma vez, vai tolerar de novo. E aí ele foi e fez a segunda vez. E aí, o
o Deus bondoso tolerou. Então ele fez uma terceira vez, e ele fez uma quarta vez. Então quer dizer, Paulo fala aqui, por causa, ao invés de você aproveitar a bondade dele, se arrepender, se converter, passar a viver para ele, o que você fez? O seu coração se tornou um coração teimoso. E por que o teu coração se tornou teimoso? Porque ele é insensível. Lembra que nós falamos você falou comigo, né, no domingo, né? É impressionante a indiferença das pessoas. O coração insensível. O coração insensível. E aí Paulo fala, por causa da tua teimosia, você continuou insistindo em fazer, porque via que nada acontecia. O teu coração insensível fez então com que você continuasse, e assim você mesmo acumulou ira sobre a tua vida, para aquele dia que Deus há de julgar todas as coisas. Lembra que eu falei que o julgamento de Deus fica no final? O julgamento de Deus é só no final. Muitas vezes a pessoa faz e continua fazendo, e nada acontece, a pessoa continua fazendo, continua naquelas mesmas práticas, e nada acontece. Por quê? Porque o acerto de contas fica para o final. Como o que Paulo está falando aqui é mais ou menos como um filho, né? Aquele filho vai e ele desonra o pai, ele causa um prejuízo para o pai financeiro, de nome, mancha o nome da família, e aí aquele pai pega aquele filho, perdoa e fala: ok, você fez isso, fez aquilo outro, mas você continua sendo meu filho. Você, olha, pode ficar aqui, você é meu filho amado. Qual que deveria ser a atitude daquele filho? Cair em prantos e arrependimento e passar agora a viver honrando aquele pai. Mas muitas vezes o que o filho faz? Já que o meu pai não faz nada, já que o meu pai perdoa, então eu vou fazer de novo, e eu vou continuar fazendo, e eu vou fazer outra vez. É mais ou menos isso que Paulo está falando a respeito de quem ele está falando aqui? Daqueles que eram o povo de Deus. Então é que nós precisamos receber, estar atentos, né? Mesmo que eu falei na semana passada, eu falo hoje de uma forma muito individual, a gente analisar a nossa própria vida, tomar muito cuidado com essa questão do julgamento, porque nós somos muito bons e apressados em julgar, muitos bons e apressados ao julgar, e muitas vezes acumulamos condenação contra nós mesmos por causa desse julgamento. E Paulo, ele está falando: olha, aproveita a bondade de Deus, porque é ela que te leva ao arrependimento. E aí no versículo 6, Paulo vai dizer: porque Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Amém? Deus vai retribuir a cada um segundo o quê? O seu procedimento. Não é segundo o julgamento, não é segundo aquilo que o meu discurso. Deus não vai julgar segundo as palavras, mas segundo o procedimento. Não é porque eu falei, não é porque eu discursei, mas é por aquilo que eu fiz. Não é por aquilo que eu ensinei, mas por aquilo que eu pratiquei. É que Deus vai julgar, segundo as obras. Eu me lembro aqui, né, dentro dessa questão do julgamento, não poderia deixar de citar, embora eu não tinha preparado isso, João no capítulo 8, onde está a passagem daquela mulher pega em quê? Em flagrante adultério. E a lei mandava que tais mulheres fossem apedrejadas. E aí levaram aquela mulher e os homens, né, ali para apedrejá-la, e disseram para Jesus: olha, está aqui essa mulher, ela pecou. E a lei diz que ela deve ser morta por apedrejamento. E a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o quê? Escrevendo na areia, enquanto eles falavam.
E aí Jesus diz: pois bem, é a lei, ela foi pega em flagrante adultério, então ela deve ser apedrejada. Jesus concorda. Mas aí ele diz assim: o primeiro a tirar a pedra seja aquele que não tem pecado. E aí a Bíblia diz que todos foram se retirando, do maior para o menor. Todos foram se retirando. Os mais velhos se retiraram mais rápido, porque entenderam que já pecavam há muito tempo. E os mais novos foram analisando e foram se retirando também. Agora, aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Será que todos ali se retiraram porque também adulteraram? Não, mas porque entenderam que eles também tinham pecado. Então, essa palavra de hoje, e nós vamos depois continuar, porque o objetivo de Paulo aqui é mostrar, e depois ele vai chegar no capítulo 3, porque quando a gente chegar no capítulo 3 que vai ser o nosso foco. Mas se a gente não entender tudo isso que a gente está falando do 1 e do 2, não vai ser tão profundo o 3. Porque aqui no 2, o que Paulo está querendo deixar claro é que tanto judeus quanto gentios são indesculpáveis. Tanto judeus como gentios estão debaixo da mesma condenação, que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E nessa primeira parte aqui, Paulo está falando contra os moralistas. Eu estou focando nisso hoje, mas depois nós vamos continuar o capítulo 2. Paulo hoje está falando que o moralista é indesculpável, porque ele condena os outros, mas ele pratica as mesmas coisas que os outros praticam. Então Paulo está falando a respeito do julgamento da moralidade, que acumula ainda mais juízo de Deus sobre a vida de uma pessoa. E aí no 7 e no 8 nós vamos ver melhor na semana que vem, mas aí ele fala que Deus vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Aí no 7 ele fala: Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Então vê que o julgamento de Deus é segundo a verdade, mas de acordo com o procedimento de cada um, de acordo com aquilo que cada um resolveu viver. Vamos ficar de pé e vamos fazer um momento de oração. Feche seus olhos agora e é muito importante a gente entender essas coisas, porque quando chegar no capítulo 3, nós vamos ver como que Deus, de uma forma amorosa, gloriosa, resolveu o problema tanto do judeu quanto do gentio, através de Jesus Cristo. Mas nós nunca vamos poder valorizar isso se a gente não entender o tamanho da encrenca que nós arrumamos para nós mesmos, por causa da insensibilidade do nosso coração, por causa da nossa ruindade, por não querer Deus, por se afastar dele, por ser egoísta e querer viver para nós mesmos, por centralizar a nós mesmos, nos colocar como centro de todas as coisas, ao invés de colocar Deus, por mudar a verdade de Deus em mentira. Paulo está falando é que a mesma condenação que está sobre o gentio, sobre aquele que não conhece, está também sobre aquele que conhece. Todos estão debaixo da mesma condenação, porque ambos igualmente pecaram. E se Deus ainda não nos condenou, e se Deus ainda não aplacou a ira dele sobre nós, e se nós estamos aqui na igreja hoje, é
tão somente por causa da bondade dele. E não apenas porque ele é bom, mas porque ele é rico em ser bom. Porque a bondade dele não acaba, embora isso não impeça que ele exerça seu juízo e a sua justiça. Mas nós precisamos entender, igreja, às vezes andamos distraídos, preocupados com a nossa rotina do dia a dia, com aquilo que precisamos resolver amanhã e conquistar depois de amanhã. Às vezes estamos tão preocupados e correndo tanto de um lado para o outro e não conseguimos perceber em que nós estamos envolvidos. Não estamos percebendo qual é a nossa verdadeira realidade, qual é a nossa verdadeira história. Não estamos entendendo qual é a questão principal que nós estamos envolvidos e que deveria mover as nossas vidas. Jamais uma pessoa que entenda o que nós estamos falando aqui nesses dias vai ter coragem de dizer: eu não tenho tempo, Deus, eu não posso, Deus, não vai dar para fazer isso ou aquilo. Porque nós estamos envolvidos numa questão maior do que vida ou morte, porque envolve vida eterna ou morte eterna. E o que o Evangelho, que Paulo está falando a respeito do Evangelho que ele prega, é que ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa para apresentar diante de Deus. Ninguém tem uma defesa para apresentar diante de Deus no dia do juízo. A única coisa que nós vamos poder fazer é dizer a Deus: Deus, eu era um miserável pecador, mas a tua graça, o teu amor, através de Cristo, naquela cruz me alcançou. Um dia, Deus, eu entendi isso. Um dia, Deus, eu me arrependi dos meus pecados, eu passei a viver para o Senhor, eu procurei, eu entendi o quão miserável eu era e agora eu passei a viver para o Senhor e ser dependente da tua graça, do teu amor, e este amor me fez buscar ao Senhor e a cada dia deixar para trás as práticas que eu fazia. Não há defesa, não há algo diferente disso que nós possamos apresentar a Deus. Então nós precisamos olhar para nós, olhar para dentro de nós e ver como é que nós estamos lidando com isso. Não adianta eu olhar para o mundo lá fora e ver todos perdidos, praticando abominações e pensar que porque eu venho na igreja, porque eu prego, então eu sou melhor do que os outros. Não. Mas eu olhar para dentro de mim e ver que a cada dia eu só permaneço por causa da bondade e da misericórdia de Deus, que dia após dia me leva ao arrependimento. Cada dia Deus tem me feito olhar para mim e ver as coisas ruins que eu faço, que eu penso, que eu falo, e isso me levar ao arrependimento. Olhar para a bondade dele, para a misericórdia dele, ver o quão bom ele é, o quão ruim eu sou, e isso causar em mim um profundo arrependimento a cada dia. Mas se em vez disso meu coração está insensível e eu ando na teimosia, então Paulo diz: você está acumulando ira sobre você mesmo para ser derramado no dia da ira de Deus. Então a minha oração nesta noite, Senhor, é que o Senhor alcance os nossos corações aqui, a começar por mim, que tem a missão de transmitir a Tua Palavra a todos aqueles que estão ouvindo nesta noite e têm participado desse estudo. É que o Senhor
Nos faça olhar para nós mesmos, sondar os nossos corações, a reconhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua longanimidade, como o Senhor tem sido paciente para conosco, e isso nos levar a cair de joelhos dia após dia diante do Senhor em arrependimento. Eu oro para que isso aconteça na minha vida, continue acontecendo na minha vida, que aconteça e continue acontecendo na vida dos meus irmãos, da Tua igreja, para que naquele dia glorioso, naquele dia que nós cantamos aqui no começo, quando o Rei vier, quando o Rei voltar, nós possamos subir com Ele. Aleluia! Que nós possamos verdadeiramente dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, eu estou preparado, vem Rei, eu estou preparado para o encontro com o Senhor. Que o Senhor nos prepare para esse dia glorioso, que o Senhor trabalhe em nós e que nos faça verdadeiros servos fiéis do Senhor. Isso começa quando nós entendemos quem nós somos e onde nós nos metemos e de onde o Senhor tem nos tirado. E eu oro que esse entendimento venha sobre nós, sobre mim, sobre a Tua igreja, e que isso cause uma profunda mudança de vida em nós. Eu oro por isso, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Cumprimente o irmão com a paz do Senhor.